pessoal, a gente conseguiu entrevistar ex-alunos e uma empresa sobre curso de mecatrônica. A gente tenta trabalhar o máximo possível para que o vídeo seja o mais informativo. Espero que vocês gostem e aproveitem a perspectiva deles. Falou. Meu nome é Daniel Amaral, eu entrei na UNB em 2014 e me formei em 2018. Engenharia atuo com mecatrônica desde então. Na verdade, desde do meu estágio, né, em 2018, eu atuo com foco mais na área industrial. Eu também sou engenheiro de segurança do trabalho, né, atuo nessa área também, prestando consultorias. E eu também trabalho com elétrica de potência, né? Eu fiz algumas pós-graduações que me deram essa atribuição perante a CREA. Então, é com isso que eu trabalho hoje, né? Só falando rapidamente do meu histórico, né, na graduação, eu entrei ali sabendo pouca coisa do que era engenharia mecatrônica, né? Eu tinha a ideia mais que o foco do curso fosse robótica e coisas desse tipo, né? Mais integração da área de mecânica com a área de elétrica. E lá eu descobri que era muito mais que isso, né? Tinha isso, mas tinha outras coisas. Aí eu descobri que tinha a área de automação. Aí dentro da área de automação tem muitas coisas. Tem a parte industrial, tem a parte residencial, tem a parte comercial. Descobri que tinha a parte de controle também, que eu não fazia ideia o que era. Aí eu também gostei muito, tanto é que meu TCC foi na área de controle. Tinha um pouco de automação também, né? Porque eu tinha que montar um sisteminha ali, mas o foco era controle. E para quem não sabe, o controle envolve muita matemática para a gente controlar algum processo ao longo do tempo. Então, eu descobri essa área, aí tinha área de robótica, eu descobri a área de programação também. Foi o meu primeiro contato com programação na minha vida, foi no curso, né? Comecei com a linguagem C, aí depois fui aprendendo Python, aprendi as linguagens de automação, né, que é o Ladder, o texto estruturado, tudo. Aprendi um pouco de SQL também. E também na época da faculdade eu participei e fui muito ativo especificamente na empresa Júnior, né? Eu entrei na empresa Júnior, na Meca Júnior, em 2015 e eu só saí quando eu me formei, né, em 2018. Aí conciliei com o curso para botar em prática, né, conhecimento técnico, e eu também aprendi muita coisa lá sobre gestão e a parte de negócios, né, de empresas. Então, resumidamente, né, foi essa minha passagem pelo curso da UNB e o que eu faço hoje, né? Perfeito. Voltando no tempo, como foi o período de recém-formado? Como é que é o período de recém-formado, né? Você descobre ali que você sabe muita coisa ali, tecnicamente, só que o mundo real não é bem assim, né? Tem outras coisas lá fora que a faculdade acaba não te preparando. A parte de liderança, gerenciamento ali, eu até tinha pego bastante, tinha aprendido, tinha tido muita experiência na Mecajum, mas tratar com chefe, tratar com operador, falar com os fabricantes de equipamentos. A gente não teve contato, né, na faculdade, né, e eu tive que fazer muito isso ali no período de recém-formado. E a gente depende muito dessas pessoas, dessas atividades para concluir os projetos, né? Então, a gente sai da faculdade com uma coisa na mente ali, vamos fazer um planejamento aqui, esse planejamento, conforme eu vi na faculdade, vai dar certo, tudo acaba não dando, né? Acaba atrasando mais, você precisa de equipamento e não chega, você tem que dar um jeito. Tá no chão de fábrica ali é muito desafiador, né? Foi muito desafiador no meu primeiro ano, né? Porque eu tinha que dar meu jeito de fazer as coisas funcionarem. Eu não podia deixar a fábrica parada ali para eu buscar uma solução ótima, né? Porque na faculdade, pelo menos a minha experiência foi que os professores ensinavam a gente, ou não sei se esse termo é correto, mas doutrinavam a gente para achar a solução ótima ali, né? Cientificamente falando no contexto da engenharia, mas no mundo real não é assim. Você tem que achar ali um meio termo, né? Um meio termo que funciona, que seja viável financeiramente e que não vá dar muito problema, né? Então, esse foi o desafio, né? A faculdade não preparou muito para isso aí. Se você tivesse que dar algumas dicas mais gerais para as pessoas que estão iniciando o curso de engenharia mecatrônica, os calouros, quais dicas você daria? Cara, nos primeiros semestres, assim, o primeiro e segundo, se eu tivesse que dar uma dica, era, aprende o que é a profissão. Porque na minha época eu não fiz isso
E talvez se eu tivesse feito, teria me direcionado melhor, assim, porque eu gostaria de trabalhar e tudo. Porque eu estava muito focado ali nas matérias, tudo. Não, vamos aprender aqui cálculo, porque vai ser importante, não sei o quê. Até um certo ponto mas eu acho mais importante você aprender ali sobre a profissão em si. Né? Ah, beleza, eu vou virar engenheiro mecatrônico, o que que eu posso fazer? Pesquisar o que que o pessoal faz, né? Para você descobrir onde você pode chegar, né? E até direcionar o resto do curso para isso. Eu quero trabalhar com automação industrial, então durante o meu curso eu vou buscar mais conhecimento, vou fazer curso fora, aqui dentro da universidade já vou fazer um PIBIC de repente, vou ver o professor ali, que trabalha com isso. Não, eu gosto de programação mesmo, então vamos ver aqui o que tem. Então eu acho que esse primeiro ano é muito legal, né, que o pessoal busque isso mesmo, né? Buscar se encontrar ali na profissão e quem sabe até mesmo buscar se estar na profissão certa, né? Porque eu já vi muita gente que achava que estava, mas no final acabou indo para outra, desistiu do curso ou buscou outras coisas, né? E eu acho que se tivesse feito isso antes não teria acontecido isso. Porque é um curso difícil, né? Sei até o final é muito difícil. Então, se o cara de lá na frente descobre, pô, não é isso que eu quero, era melhor ter descoberto antes, né? Eu ingressei na UNB no primeiro semestre de 97, no curso de Engenharia Elétrica. Aí, no segundo semestre, eles abriram o curso de Mecatrônica. Aí eu fiz um novo vestibular e mudei de curso, né? Então, acabei aproveitando a maior parte das disciplinas que eu fiz na elétrica, né? Aí eu continuei o curso de Mecatrônica. Fui a primeira turma de Mecatrônica, né? Fomos a cobaia. Então, acredito que deve ter mudado bastante depois da minha turma. Quando eu estava no quinto semestre, eu acho, tentei participar de um projeto de PIBIC, com o professor Adolfo, da elétrica, mas aí por um problema de saúde dele, eu acabei perdendo a inscrição. Aí depois eu consegui uma bolsa de PIBIC com o professor Edgar, da mecânica, Edgar Nobu Mania. Então eu participei até o final do ano 2000, né, que foi quando eu fui para a Alemanha. Então, a experiência na Alemanha, ela foi uma bolsa de graduação sanduíche da CAPES, junto com o DAD, que é o Serviço Alemão de Intercâmbio Acadêmico. Tá? Ela foi um concurso a nível nacional, eram 100 vagas para a Alemanha, 100 vagas para a França e acho que 30 para os Estados Unidos. Né? Aí a gente escolhia para onde queria ir. Na época, fomos eu e o Lucas, que era da segunda turma de mecatrônica, da região centro-oeste inteira. Lá eram 14 meses, né? Os primeiros meses, 3 meses, era para você aprender alemão, curso de alemão. E depois a gente ia para a universidade, fazer 2 semestres, e entre os 2 semestres um estágio. Só que lá eram divididos em 8 cidades, tá? Eu fui para Munique e lá a gente não teve muito apoio para procurar estágio, então ficou meio cada um se vira, né? Então, mas eu consegui fazer um estágio lá. Mas de qualquer forma, eu consegui aproveitar o estágio como o estágio de final de curso, né? E mais créditos de língua alemã entrou como módulo livre e mais alguns créditos de disciplina que eu fiz lá. Então, assim, academicamente foi válido, né? Poderia ter sido um pouco melhor se já soubesse um pouco de alemão antes de ir para lá. E como experiência de vida, com certeza foi muito válido. Mas se vocês tiverem oportunidade, eu recomendo, que vale muito a pena, né? Qualquer país, não só a Alemanha. Depois que eu retornei da Alemanha, eu acabei atrasando um ano, né? Porque eu não consegui, na universidade, não consegui fazer muitas matérias, então eu acabei atrasando um ano. Aí eu consegui, logo que eu voltei, eu tinha mais 3 semestres para fazer. Aí eu consegui uma bolsa do PIBIC com o professor Guilherme Caribé. Eu fiz junto com o projeto de final de curso. Quando eu estava no último semestre, eu consegui um estágio numa empresa chamada STD, Sistemas Técnicos Digitais, que fica no Núcleo Bandeirante. É uma empresa de automação de subestação de energia. Então lá eu estava mexendo mais com programação. Lá foi isso mesmo. Assim que eu concluí, no meio de 2013, eu concluí as disciplinas, né, do curso. Aí eu já comecei no estágio, acho que foi isso. Aí assim que saiu o meu diploma, eles me contrataram como engenheiro. E eu fiquei lá até o início de fevereiro de 2004. Saí de lá para
eu passei no programa de especialização em engenharia da Embraer, que era uma parceria junto com o ITA. Então, eu vim para São José dos Campos, onde eu estou até hoje. Então, eu fiz o mestrado em engenharia aeronáutica e mecânica, na área de controle de aeronaves. E lá era um básico igual para todo mundo e depois ia dividindo. Eu escolhi a área de sistemas e depois eu escolhi a área de sistemas eletroeletrônicos. Aí, para a dissertação de mestrado, meu trabalho foi em controle de aeronaves e eu defendi no final de 2006. Depois, eu entrei na Embraer em julho de 2005. Trabalhei lá na área de sistemas hidromecânicos até o início de 2010, quando eu saí de lá para ir para a ANAC. E estou na ANAC até hoje, na área de certificação de aeronaves. Sim, e experiências extracurriculares do curso? Porque uma coisa que eu vivo escutando é que se um aluno ficasse muito focado em seguir a grade curricular e se manter só nas matérias obrigatórias, não é o suficiente para poder ele se destacar. Então, teve alguma experiência que o senhor teve que destacou o senhor? Participei de monitoria, né? Eu fui monitor, acho de introdução à álgebra linear, se eu não me engano. Apesar de ninguém nunca ter ido tirar dúvida sobre isso. Eu fui monitor de introdução à ciência da computação. Mas, assim, monitoria, acho que é uma coisa que é interessante, né? Eu fiz o PIBIC também, né? Então, assim, a parte acadêmica foi monitoria e PIBIC, né? Empresa júnior, acho que é uma coisa interessante, apesar de eu não ter participado, eu imagino que seja interessante também. E estágio também. Agora, estágio, como já tem o estágio obrigatório, que você vai ter que fazer de qualquer forma, né? E já é no final do curso, acho que também não adianta tentar fazer antecipar muito, porque pode não ser muito produtivo, né? Eu recomendo fazer o estágio mais para o final mesmo, para o aluno já vai ter mais base, né? E poder desenvolver alguma coisa. Isso levando a questão de aprendizagem, né, em conta. Porque se o aluno precisa fazer antes por questões financeiras, aí é outra questão. Mas por questões, né, de aprendizagem, eu recomendo fazer mais para o final. E antes disso, você pode fazer o PIBIC, ou monitoria, ou alguma outra coisa de extensão que tiver. Bom, por último, nós escolhemos entrevistar a Rede Sara de hospitais de reabilitação e, infelizmente, por uma questão de regimento interno deles, para que fosse feita uma entrevista em vídeo, que a gente pudesse postar, teria que ser feito um pedido muito antes. Infelizmente, o prazo dado a nós para o trabalho não foi compatível com o prazo desse pedido. Então, nós enviamos algumas perguntas para eles e vou apresentar um pouco das respostas que nós tivemos. Bom, primeiro de tudo, a Rede Sara de Hospitais de Reabilitação ela é uma instituição que oferta à população brasileira um serviço de saúde voltado para a reabilitação de forma gratuita. Isso só é possível graças a um contrato que eles têm com o Ministério da Saúde. São 9 unidades espalhadas pelo Brasil e em 2022 atenderam quase 2 milhões de pessoas. Dentre as especialidades atendidas por eles, podem se destacar a ortopedia, a pediatria do desenvolvimento, a reabilitação neurológica, neurocirurgia, cirurgia plástica reparadora, neuroreabilitação e lesão medular e reabilitação pós-Covid-19. O engenheiro entrevistado por nós, ele foi formado em engenharia de controle e automação pela UNB em 2007 e desde 2009 trabalha na área de reabilitação da Rede Sara de Hospitais. Ele é mestre em engenharia elétrica pelo programa de pós-graduação em engenharia de sistemas eletrônicos e de automação da Universidade de Brasília, a partir de 2014, e desde 2021 ele é doutorando em biomecânica no programa de pós-graduação em educação física na UNB. Dentro dos trabalhos que ele atuou, algumas áreas que podem se destacar são tecnologia assistiva, acesso ao computador, auxílios, locomoção e cadeira de rodas, dispositivos para atividade de vida diária, órteses e próteses em manufatura aditiva, análise do desenvolvimento humano, protocolos de marcas e modelos de captura, mocap, modelos musculoesqueléticos, OpenSim, jogos eletrônicos e realidade virtual voltados para... Uma outra pergunta feita por nós foi quais projetos, desde que ele começou a trabalhar no Sara, seriam mais interessantes de ser mencionados aqui no vídeo. E durante esse tempo, projetos que podem ser mais destacados são a implementação ou criação de novos protocolos de marcas para análise do desenvolvimento humano, adaptações digitalizadas em cadeira de rodas, órteses e próteses a partir de impressão 3D, desenvolvimento de jogos e atividades em realidade virtual para reabilitação, e ele mencionou que são algumas das poucas instituições ou empresas que produzem equipamentos para o acesso ao computador no Brasil.
Uma outra pergunta feita foi como que a engenharia de controle e automação se relaciona com a engenharia de reabilitação. Primeiro, para poder responder isso, a gente precisa entender um pouquinho como é que funciona, o que é a engenharia de reabilitação. E é um termo usado para definir alguns tópicos em que ferramentas de projeto, matemáticas, de modelagem, de computação podem ser empregadas no processo de reabilitação de pessoas. O curso preparou o nosso engenheiro de algumas formas diferentes, né, nesses tópicos, e principalmente tópicos voltados à fabricação e projetos mecânicos, projetos eletrônicos e análises de sinais biomédicos e programação de embarcados foram os tópicos principais que ele utilizou nessa área depois. Mas, obviamente, alguns campos fora da nossa formação acadêmica inicial, eles precisam também ser estudados. Dentre eles, anatomia, fisiologia, a fisioterapia, análise e desenvolvimento humano e da saúde. Bom, e por último, a gente pediu algumas dicas e conselhos que a gente podia dar para calouros e pessoas da comunidade externa que possam se interessar por essa área. Ele comentou que como a engenharia mecatrônica é composto pelas engenharias mecânica, elétrica e de ciência da computação, a gente tem uma vasta gama de possibilidades de matérias optativas, de equipes e matérias que a gente pode pegar. Mas que no momento em que você se interessar por alguma área específica, que você possa aproveitar e pesquisar matérias optativas que possam complementar essa formação, além das obrigatórias que a gente já pega. Até porque o curso de mecatrônica ele tem uma quantidade enorme de créditos optativos que precisam ser cumpridos. Ele também falou sobre a equipe de competições, embora ele não tenha tido muita oportunidade de realizar, e obviamente matérias que possam colocar em prática esse conteúdo que muitas vezes fica teórico que a gente aprende em sala de aula. E na dúvida, estude Python, uma das linguagens mais utilizadas hoje em dia. Tente não comprometer também os estudos com os estágios, mas faça o máximo de estágios que puder. Vai ser algo muito importante no momento pós-formatura. Valorize as disciplinas, mas lembre-se que agora também é o momento de pensar na carreira. Por último, nós perguntamos se eles contratam estagiários em mecatrônica e se sim, qual o perfil e conhecimentos necessários para eles serem aceitos. E que sim, a Rede Sara ela tem um edital ainda em andamento sobre a contratação de estagiários a partir do 6º semestre da engenharia mecatrônica para o trabalho de bioengenharia no Sara do Lago Norte em engenharia de reabilitação. O curso de mecatrônica já oferece os principais arcabouços técnicos para esse serviço, que são os desenhos, projetos mecânicos, projetos eletrônicos e de programação. E, por último, vale sempre mencionar que o departamento de manutenção da Rede Sara também faz editais de contratação de estagiários em engenharia mecatrônica. Então essa foi um pouco da experiência que nós pudemos ter com um engenheiro responsável pela Rede Sara de hospitais de reabilitação. Bom, para fechar nossa série de entrevistas, a gente quis trazer algumas considerações finais. A gente viu, por exemplo, que apesar da estrutura curricular obrigatória na UNB ser a mesma para todos os formados da engenharia mecatrônica, salvo mudança de currículo, a gente viu que cada um teve que traçar o seu próprio caminho para chegar onde está hoje. O engenheiro recém-formado, para sair do baque dessa teoria da UNB para a parte prática de fora, de uma empresa privada, a Mecajum foi uma das coisas que mais ajudaram ele nessa formação. O engenheiro sênior, ele já teve um intercâmbio que ele fez para a Alemanha, juntamente com algumas monitorias e PIBICs, com um dos que mais contribuíram para traçar o caminho que ele teve. E o engenheiro do Hospital Sara, ele teve desde o início matérias optativas que ajudavam no processamento de tais sinais, processamento de sinais biomédicos. Então, apesar do currículo da mecatrônica ele ser muito abrangente, ser muito completo, desde o início eles foram moldando o caminho que eles foram seguindo. Então, vídeos como esse, que a gente tem em Introdução em Engenharia Mecatrônica, primeiro, como foi dito na primeira entrevista, são muito importantes para trazer essa noção de mercado de trabalho, de área de atuação do engenheiro mecatrônico. E à medida que você vai progredindo no curso e nessas atividades extracurriculares, você vai finalmente entendendo o seu lugar. E mesmo depois que você sai da UNB, você descobre áreas novas e você descobre vocações novas. Então é bom desde cedo procurar atividades, nunca esquecendo as matérias obrigatórias, mas procurar atividades complementares que possam, no final, trazer um entendimento melhor do que é o engenheiro mecatrônico e qual é o seu lugar na engenharia mecatrônica.